Olá, olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Eduardo Guimarães. Eu quero deixar aqui nesta manhã, não é uma palavra assim missionária, não é uma palavra bíblica, não é algo assim que venha de alguma forma acrescentar alguma coisa na sua vida diante de algum tipo de desespero que você esteja passando, ou necessidade financeira ou social. Eu quero aqui expressar a minha indignação com a justiça, né, mineira e com a justiça brasileira, certo? Diante dos abusos sociais que muitas autoridades, né, estão tendo em se utilizar da função, né, para se promover por meio de imagem de mulher, não é isso? Garantindo certas libertinagens em uso da intimidade dela em favor de terceiros e tentando coagir o marido sob interesse judicial tendencioso. Pessoas que estão criando leis para poder querer privar o marido ou a pessoa, o ser humano, né, da honra e da dignidade, como se a razão sua dependesse da lei. Eu penso o seguinte: a razão depende da sanidade do homem, não depende da lei. A lei simplesmente está justificando ofício e ocupação de cargo e função de pessoas que estão utilizando o serviço público para poder favorecer seus grupos sociais por meio de controvérsia, por meio de agravo e da lesão ao curso natural da estabilidade psicológica e moral do seu semelhante, inclusive com cunho de intolerância política e religiosa, né, por questão de mídia protecionista com etnia, utilizando inclusive de outras pessoas que recebem de capa de cobertura, né, relacionada aí a grupos, né, étnicos distintos das suas origens, para poder tentar coagir ainda a pessoa, né, do lar, e além de usar a religião como forma de alienar judicialmente as pessoas nesse sentido. Eu digo isso por dois fatores. Em 2020, em 2004, né, aos 24 anos, ou 23 ou 24 anos, eu me casei com uma pessoa que eu não sabia da vida particular dela, nem da vida íntima dela, certo? Mas eu vim saber da vida dela depois que eu casei com ela, né? E assuntos que pareciam não ter nada a ver com a minha vida hoje foram justamente utilizados de forma encoberta para poder defender pessoas que houveram com violação sexual contra a intimidade dela em sua, né, adolescência. E uma vez casada comigo, eu percebi que a atmosfera social lá fora, de autoridade, pessoas estavam ocultando, não só por questão de querer privar que, mediante a lei, daquilo que torna imprescritível, né? É verdade? Segundo a lei, fala que o crime de violação sexual ou de estupro seria o quê? É uma espécie de crime, né? É imprescritível, né? E imperdoável. Quer dizer, a qualquer tempo a pessoa responde por ele. Porém, uma pessoa que entra, sai do relacionamento, ou entra no relacionamento precoce, seja por consentimento do pai ou não, na menor idade, com 13 anos, 12 anos, não importa, e essa pessoa entra numa relação com outro homem, ela vai ser utilizada, o homem em si, no meu caso, que eu percebi, por meio de ações que deu a entender que a minha vida estava sendo mapeada por meio de CPF e característica própria minha, impedindo eu de trabalhar, de ter desenvolvimento social, político, financeiro, certo? Prova disso que em 2024 eu passei no concurso TRE, terceira região, eles me falaram que eu não passei na prova. E eu somando as duas provas, deu peso 2, e eu tinha certeza que eu passei 63,66%. Então eu entendi que não fosse só na vida profissional, mas outros, quer dizer, eles coagem vocês indiretamente, o homem indiretamente, para poder favorecer a mulher por questão de tolerância política e social e privilégio por questão de cor, principalmente as brancas. Aí quer usar as pessoas da nossa cor para poder ser enganado, para poder ir contra a gente, para poder favorecer ainda e potencializar ainda mais a ação deles. E usa pessoas que acham que tem origem, as populações têm origem na mídia pública e ética deles, pessoas que na verdade estão sendo escravizadas não só por questão física e por questão de cor, mas também por questão de status social, por habitar um ambiente que a origem dele é indígena, mas vieram de fora para poder favorecer ser primeira linha de defesa dos brancos contra os índios, inclusive para favorecer, né, os privilégios de tais pessoas que colonizaram o país. E a gente vê que tudo é uma estratégia, porque se o homem, por exemplo, que houve com essa relação precoce tivesse sido apenado, certamente a mulher não teria privilégio dentro da vida íntima de um relacionamento assumido, né, mediante a lei, mediante ofício. E a advocacia não estaria se utilizando de fragmentos, né, seja por palavra ou de contexto ou de texto, para poder fazer defesa essa pessoa, inclusive restringindo a minha vida particular, social e financeira indiretamente, alegando que, tentando se passar como se fosse um acaso. E usando religião para poder dizer o seguinte: a mulher só vai se dar dona dos filhos. Por quê?
Quem gerou o filho, você pode promover comoção social em cima disso. Pode divergir do juízo. Não é isso? E a gente vê que tudo é uma jogada, porque mulher em si, o homem quando ele casa, ele não casa com o Estado, porque tem um contrato de procriação ou de matrimônio com o Estado. Ele casa porque a vida particular dele é privada, a vida íntima dele não é do governo, não é da igreja. Inclusive na razão de compartilhar a sua necessidade e as suas provisões com a sua própria mulher. Aí quer dizer, a mulher veio de lá para cá com problemas que estão relacionados ao cultismo ligado à magistratura, bandida e advocatícia tendenciosa, certo? Para dentro da sua casa, para dentro do marido, que não tem nada a ver com o assunto dela, na família dela, nem se o pai concedeu ou não, mas se ali falou que é crime. Então eles não vão, por mais que eles não levam isso a juízo, eles vão querer resolver isso encobertamente, querendo transferir a pena daquele que deveria ser supostamente indiciado para a vida do marido. Como? Garantindo privilégio de grupo, garantindo privilégios de pessoas que estão se utilizando a magistratura para poder promover não só o marketing político e social de mídia religiosa, mas também funcional de pessoas que vão se sentir lisonjeadas e potencializadas com meio de controvérsia ou agravo provocado pela pessoa, em razão dele se sentir heroizado sobre mídia militar, mídia civil, federal, bandidal, que eu costumo dizer também, né? E psicopau. Quer dizer, onde é que o homem está casando para satisfação pública de terceiros? Não é? Quando o homem, por exemplo, que não quer casar, quer ter uma vida livre, ele vai no prostíbulo se utilizar de uma mulher, ele está lá satisfazendo a expectativa de alguma autoridade, por mais que esteja um escafetão ali tirando vantagem em cima da mulher. Mas a vida particular e privada é do homem, não é uma entidade pública a minha casa, para poder hierarquizar o meu pátio, o governo da minha casa, em nome de quaisquer tipo de quadro de pessoas ligadas a quaisquer hierarquias ou funções públicas de entidade. Quem dirá sobre o privilégio de grupos que a controla por meio de controvérsia extrajudicial ou agravo que venha convergir para o interesse judicial de ocupação de falsos deuses sob uso de mídia legislativa ou judicial. Então a gente vê que é uma jogada suja. Falo isso porque eu fiquei muito indignado que domingo, nessas últimas eleições, no último domingo, recebi na minha casa aqui, né, a visita do oficial de justiça que estava me indiciando por causa de um atrito que eu tive com a minha ex-mulher em 2016. Quer dizer, eu era casado com ela. Eu não casei com ela como se eu tivesse contrato com o governo, seja ele qual for a hierarquia funcional ligada a ele. E nem religião. A minha vida íntima particular é minha, não é do governo. Eu não exerço função pública na qualidade de pai nem qualidade de marido para poder aceitar a imposição nem a hierarquização da minha autoridade a qualquer autoridade pública, sem com o escalão que ela tem, o grau de periculosidade que ela julga ter, ou de ofício, ou de agravo. Quer dizer, ela recebe salário e função em função dela exercer o estrito poder ou razão de evocar ele, mas isso não tira minha sanidade e razão para dentro do meu lar. E não existe nenhum gerenciamento público de aceitação democrática da população que favoreça esse tipo de gente sob o serviço público, não, gente. Isso é abuso de autoridade com interesse sistemático de favorecer mídia elitista, com efeito judicial, inclusive com alienação religiosa. Por quê? Porque a mulher acha, por questão política e cultural, né, ela tem uma gestão espiritual ligada a alguma entidade de crédito religioso dela, que ela está gerando filho como se fosse uma galinha, botando ovos, né, e vai chocar ele sem ser galuado. Nem galinha choca ovo se não for galuado, se não tiver a presença do galo ali, tendo um relacionamento assim, né, natural com ela. Então, quer dizer, não é isso, não é verdade? Até a Virgem Maria, que eu costumo dizer, se ela tivesse gerado filho depois que ela teve Jesus, ela não seria mais virgem, porque de alguma forma ela não se rompeu de dentro para fora, ainda que na hora de ela engravidar ela não teve a penetração natural de um homem ou de algum tipo de órgão genital que viesse praticamente assim a provocar a gestação ou fecundar o óvulo dela. Ela não teve essa relação, mas de dentro para fora o menino teve que sair, não teve? Então, quer dizer, ela não seria mais virgem. Aí, quer dizer, as pessoas acham que a mulher continua virgem, que a relação do homem com ela depende da igreja, não é? E ela fica acreditando em coisas que tá ferindo a estabilidade do lar e da família, e pessoas fazem questão de se utilizar dela por questão de intolerância política, religiosa e racial para poder promover demanda pública. De herói, que no uso de farda, de função ou defesa de salário, vai achar que o homem da casa tem que abaixar a bola para ele. Eu não tenho que abaixar a bola para você, não. Você pode ser soldado em qualquer hierarquia de sua função pública, seja ela militar, seja civil, seja federal, ou bandidal, porque primeiro na minha casa, a nível do meu social público, para ser mais sincero com você, o Estado, qualquer autoridade do escalão dele, a nível da favela, que geralmente essas pessoas elas se utilizam do crime organizado, ligado ao tráfico de drogas, essas coisas assim, para poder promover também a corrupção como primeira linha de defesa dele, então de potencializar a ação da falsa divindade dele mediante a qualquer tipo de ação social ou processo judicial. E quer usar essas pessoas para gravar a gente com coisas que está
fora do contexto judicial, né, oscilando sobre a natureza judicial tendenciosa, para poder tentar convergir para os interesses deles. É a mesma coisa que aconteceu em relação à minha privação profissional, financeira e crescimento profissional financeiro para poder favorecer a mulher nesse sentido. Por quê? Porque eu entendi que foi isso que eles fizeram comigo o tempo todo, desde os meus 15 anos até meus 42 anos de agora. Certo? E simplesmente por quê? Porque tinha um problema na relação da vida dela lá, que mais cedo ou mais tarde poderia vir à tona por questão da lei rezar, que seria violação sexual, estupro, ou inclusive por questão ainda que seja por consenso da mulher ou do pai, né? O relacionamento, a lei, as autoridades públicas dizem ser considerada violação, estupro. Aí quer dizer, aí a pessoa vai criar uma lei chamada Maria da Penha com álibi de dizer que a mulher foi violada, uma certa mulher foi violada pelo marido, etc e tal, a ponto de ela ficar na cadeira de roda. Quer dizer que ela foi fiel o tempo todo? Quer dizer que você, que é a autoridade pública, que tem que definir qual que é a característica do homem para a mulher dentro da casa dela, porque você quer se promover herói? Qual que é a sua patente que faz você o super-homem? Sua arma? Porque eu acho que a sua boca, a sua alma fala mais que a sua boca, a sua razão, do meu ponto de vista. Não é? Assim também é os bandidinhos que você usa na favela, do crime organizado, para poder se promover sobre o seu ofício. Para poder querer criar algum atrito de vizinho, e depois, na razão da gente chamar a própria autoridade pública para poder fazer um bom BO, você ir lá e mexer com o cara da boca lá, que tem um soldado dele lá, e tomar as peças, que as armas dele, para poder querer provocar atrito do pessoal do movimento, né? Das organizações criminosas com o pai de família. Estratégia bandida sua sobre interesse privativo de grupo. E de alguma forma está recebendo propina para isso também. Ou seja, você é tão vagabundo quanto eles. Diferente de qualquer patente que você exerce dentro da sua função. E eu não tenho que discutir sobre minha autoridade pai ou de homem a minha vida com você, não. Fica sabendo disso. Beleza? E se você não gostou, certamente é só você pedir para o Estado aumento de salário. Porque a minha resposta para você, pessoalmente, e distante no meio de rede social, qualquer situação vai ser essa. Diferente com a imprensa, que você quer se movimentar ou se promover por meio dela. Ou ela se promover você também em razão de mídia imperiosa de grupo ou especialidade, algum tipo de ofício em que você acha que tem direito de versar sobre a privacidade íntima. Certo? Não é verdade? Porque, igual eu costumo observar e ver minha memória sempre. Quantas vezes eu de madrugada, chegando cansado, indisposto muitas das vezes, a mulher me procurava para ter relacionamento com ela, e eu sem estar com vontade, pegava, aproximava de mim e eu acabava, mesmo sem ter a libido sexual, dar atenção para ela. Aí quer dizer, eu tô casado com a mulher, quando eu aproximo dela, ela porque tá me traindo com o outro, etc e tal, quer ter um relacionamento paralelo comigo, e volta para minha casa alegando que ia viver e cumprir com o relacionamento dela comigo, em conformidade com que eu assumi com ela e não foi com o Estado, nem com a igreja, ela quer tirar argumento para poder potencializar a ação de terceiros lá fora, bem diante da Maria da Penha, e me agredir. Aí quer dizer, você volta no passado, quem que deveria ter sido acusado foi o cara que o pai dela deixou namorar com ela com uma vida precoce, com a idade precoce, e ter relacionamento também sem não que ela tivesse ter permissão do pai dela, mas também a maturidade do pai e da mãe deveria ter. Aí quer dizer, você quer pegar e promover aquela manobra judicial, né, para poder tirar do suposto acusado o foco da justiça, para poder passar para a minha vida particular, como se eu tivesse contrato com o seu governo, com a sua religião, para poder promover sua imagem, por meio de imagem de mulher. O vagabundo é você, cara. Quem define, nesse caso aqui, quem tem que definir bandido e autoridade na minha casa sou eu. Porque a minha autoridade de pai de homem não deriva da sua função pública nem de forma hierarquizada. E eu não dependo de salário nem de função para poder definir minha posição de homem, não. Entendeu? E tem um detalhe, aqui não tem soldado de boca, soldado de biqueira para receber ordem de bandido, de movimento, para poder favorecer você diretamente no meio do crime organizado. Não, também não, cara. Você está se achando demais. É igual eu costumo dizer, hoje em dia, do meu ponto de vista, as pessoas estão falando de liberar a posse de arma. Mas pode ter certeza, os abusos de autoridade que tem no Brasil e de pessoas que estão se utilizando do serviço público para poder favorecer mídia imperiosa de grupo, não vai permitir que essas armas sejam utilizadas legalmente, eu juro, dentro daquilo que teria sanidade de juízo, dentro da corrente social que defende as autoridades, ou que usa as autoridades para poder favorecer mídia de grupos, não vai permitir que o bandido tenha a cara certa, não. Porque o cara pode estar dentro de uma farda, defendendo um salário de função sobre uma patente que ele acha que ele é Deus. Ele não é Deus. E acha que a família é propriedade do governo dele. Homem e mulher alguma não é propriedade do governo e de Estado em entidade alguma. Diferente de qual lei que garante que ele é livre, que o ser humano é livre. Primeiro, ele já nasce numa família, ele já tem uma dependência. Seja do homem, seja mulher. E ninguém está gerando filho com contrato de procriação com o governo. E nem casando para esse fim. Então, quer dizer, são cenários totalmente diferentes em que as pessoas acham que no uso da magistratura e da advocacia
ela vai justificar por meio de religião, credo religioso, alienação psicossocial e funcional e de especialidade acadêmica de grupo, que de alguma forma são formadas por esse fim. Eu estou falando sem medo, cara. Se você falar, vem cá e dar uma porrada na cara, eu te devolvo ela. Eu não quero saber qual é a largura do peito que você tem. Estou falando de propriedade. Eu não sou o tipo de cara que anda ameaçado com homem, não, hein? Não estou nem cagando pra você, senão eu estaria todo borrado agora. Certo? Porque eu sei da minha convicção, tá aqui, ó. Que eu tô vendo coisas que eu tô vivendo, você não tá vivendo. Você tá defendendo salário e função. Certo? E no final das contas, você vai simplesmente se resumir a isso. Certo? Se promover e mostrar para a sociedade aquilo que parecia ser certo aos seus olhos, da sua entidade, que de alguma forma o advogado vai ser utilizar para defender o sistema dela, e querer me representar e me responder por mim. Por mim, eu não responde, porque eu não vivo a minha vida íntima nem pessoal, e eu não estou vivendo para poder fazer expectativa pública dele, não. Entendeu? E nem funcional. Seja por questão de convicção política ou religiosa dele, ou legislativa. Porque eu penso o seguinte, a sanidade, o homem depende para a sessão e depende da razão. Ou da sanidade da razão. O direito é garantido pela lei. Mas nem sempre quem tem direito tem razão. Por quê? Porque a lei pode ser manipulada. E uma pessoa, em sua legítima defesa, vai agir em defesa do seu oponente, não. E nem de conceitos políticos sociais em que a própria autoridade, ou as autoridades públicas, já estão praticamente pré-determinando quem que vai favorecer no juízo por questão de condição de mulher ou condição de fragilidade. Não existe isso. A mulher mata igual qualquer outro homem, uma criança, um adolescente mata igual qualquer outra situação. Pessoa, basta ter a arma na mão e ser convencido disso. Aí você quer discutir a minha autoridade como pai, como homem, achando que você é Deus. Você não é Deus, eu não sou homem para poder me intimidar com você. Você pode ser Deus para você, para mim você é homem. Diferente de qual cor, espécie ou potencial bélico ou financeiro. Eu penso assim, meu ponto de vista. Certo? E tem um detalhe, eu sou um homem em unidade para qualquer quantidade de homem. Diferente de qual qualidade dele. Eu não preciso ser mais homem que ninguém, mas também não sou menos que homem. Eu penso dessa forma. O ser humano tem que pensar assim. Agora o cara se apropriar da minha família, da minha intimidade, da privacidade íntima, a qual eu posso viver ou conceder o relacionamento com a mulher que for, para poder favorecer vaidade de grupo social com intolerância política e étnica, e quer usar ainda pessoas da minha cor para achar que está me defendendo em causa minha, usando o Estado como álibi de que está agindo por meio de protecionismo político, social e racial e de cor. Não, você está usando pessoas que estão recebendo salário e função para defender a sua classe social. Sob algum temor de perder o salário ou de garantir os privilégios dela com ele. E eu não tenho que negociar a minha vida com base nesse tipo de barganha, não. Seja na promoção da sua imagem ou de privilégio, quem que seja. E eu estou falando isso que eu achei um abuso isso. Quer dizer, eu recebi lá no dia 1º, inclusive por questão minha política, né? Na época de política, os caras querem aparecer. Candidatos querendo aparecer e pessoas que estão controlando o Estado de forma direta querem fazer o nome dele mediante aquilo que torna sensível a ação da gente. Como eu sou uma pessoa muito ativa na rede social, estou sempre falando de Deus. Quando eu estou falando de Deus, eu estou falando de alguma coisa ligada à política. Eu percebi que a jogada foi essa. O cara, o oficial vai cair no dia 1º, um dia antes da eleição, poder trazer uma carta para minha ex-esposa, mas ela não mora aqui desde 2016. Na época, inclusive, que ela saiu e inclusive, tirou meus filhos da escola, meus filhos que eu sempre cadastrei, e eu já tinha um processo de divórcio, né, já em andamento. O juiz já tinha autorizado que a justiça deve proceder em conformidade com o meu pedido, porque houve revelia por várias vezes, a mesma mulher não foi no juízo. Entende que a própria promotora, a pessoa procedura que está me defendendo, armou toda a situação para poder favorecer ela. Entendeu? Inclusive, certamente, aconselho ela a voltar para casa e passar como se estivesse tudo bem. Não está tudo bem, que eu não estou casando para satisfação pública de governo nem para privilégio de família, que acha que o meio da religião está me alienando, sou projo de graça e misericórdia dela em ter a filha dela como esposa, ou me privando das demais mulheres, querendo queimar meu filme na praça, porque quer promover não só a defesa do bandido dela de cura de espécie, que por sinal também tem a mesma cor dela, por questão de intolerância racial, e pegar e convergir para a minha vida particular como se eu fosse marionete palhaço e fosse bode expiatório, refil de governo, recurso de governo, para poder, né, expurgar pecado e crime de terceiros. Pensa só para você ver se a jogada não foi essa. Aí tenta me coagir achando que eu estou vendo o cenário lá fora, porque conheceu pelo CPF, pela identidade, e ocultamente fica usando o Estado para favorecer grupos, além de usar o próprio Estado para poder se potencializar sob função mediante controvérsia e agravo. Aonde controvérsia e agravo gera verdade para ter sanidade na razão do advogado ou da autoridade falar que ele está no estrito poder ou razão funcional. Ele não tem razão sobre a minha privacidade íntima, não. Com a mulher que for. Diferente de qual estratégia que ele quer utilizar lá fora para poder me coagir. Falar que, igual mesmo aconteceu certa vez nessa mesma época, quando ele estava separando. De eu entrar num ônibus, a menina estava a distância de mim 1 metro,
falou que tinha uma pessoa lá que tava bulinando ela. Quer dizer, eu falei assim, eu peguei, olhei pra trás, olhei pra frente, peraí. Ela tava distante de quase 1 metro de mim, falando com o motorista, né? E eu peguei e falei, quem que é essa pessoa? Quer dizer, ela deve ter pensado o seguinte, eu pensado que eu tava, que assim, que a distância minha, né, dela naquela eu tava subindo onde estava muito próximo, né? Aí como ela viu que eu tava longe, todo mundo viu que eu tava longe, quebrou a cara. Aí depois disso criaram um tal de lei aí que chama de importunação sexual. Por que esses advogados bandidos estão fazendo isso? Não é porque as pessoas que estão interessadas em proteger você, não. É porque da mesma forma que ele protegeu o bandido, por questão de cor, espécie, que acha que é Deus, que é ser humano, que tem sangue azul, lá no passado relativo à minha ex-esposa, que eu casei no cartório com ela, e depois veio querer me privar de direitos, encobertamente, indiretamente, eu poder usar ela para poder ter, usar do livre-arbítrio dela, poder se favorecer quem quer que seja em sua intimidade com terceiros, querer provocar uma situação em que de alguma forma ela achava que eu deveria aceitar essa imposição dela, ou deles, de forma indireta, em prejuízo de privar a autoridade de heroísmo. Eu não estou preocupado em privar a autoridade de algum de heroísmo. Ele pode achar que eu vou fazer o que quiser comigo. Aqui tem um homem só, você não tem moleque aqui não. Você entendeu? Meus erros não produz seu juízo, não. Nem meus acertos. Ou seja, tem uma coisa que eu acho que o homem não precisa de dar explicação nem satisfação prazerosa para terceiros. Sobre simplesmente a vaidade de se promover. Então, quer dizer, entende que é tudo um cenário. Aí, quer dizer, depois veio com a Maria da Penha para poder dizer o seguinte, é o homem que está violando sexualmente a mulher, onde é que eu estou casando para poder satisfazer sua expectativa pública sobre a minha privacidade íntima? Você não tem de gerenciar a minha vida sexual. Você acha que eu vou ligar para o delegado, para o coronel, que acha que é o heróizinho da filha de cor dele, para falar assim, aqui, ó, como é que eu transo com a minha mulher aqui? Eu posso fazer sexo oral com ela? Posso fazer sexo anal? E aí? Ela pode fazer... Entendeu? Eu não vou fazer isso pra você, não, cara. Você não é autoridade pra discutir minha privacidade íntima com mulher nenhuma. Ela pode ser sua filha. Eu sou o homem, você é o homem da sua casa. Se você não educou pra me respeitar, ela vai ter que me respeitar assim como você também. Você não tem moleque seu que não. Se o que você quer saber real é essa. Aí você cria a lei que você quiser. Usa a imprensa da forma que você acha que é senhor do nariz alheio. Até porque família não é propriedade do governo, não. Propriedade do governo, recurso de governo é pecuária, né? Agricultura, serviço, indústria, segurança pública. Agora, a entidade familiar não é entidade pública, ou seja, não tem hierarquia funcional sobre ela. Você tem influência de poder fazer o que você quiser e criar métodos dentro da lei para poder coagir as pessoas e empoderar a sua ação mediante um terceiro que de alguma forma vai servir de primeira linha de defesa sua, uma vez agravando a minha pessoa, agravando outra pessoa como pressuposto de garantir amplitude de defesa ou no contraditório ou amplitude de poder a você. O que na verdade não é nem a você, é o interesse imperioso de grupo que de alguma forma já são elitizado e privilegiado com formação acadêmica e outras coisas assim, né? Além de controlar as pessoas por meio de CPF e identidade para poder favorecer sua cor, sua espécie, que faz você achar que você é Deus. Para mim, ainda que eu fosse indígena, tivesse logo no começo da colonização do país, eu ia contra você, diferente da largura do seu peito, da sua cor. Que tem um homem só, não tem moleque aqui para afinar para você não, hein? Então você tem que entender isso. Vocês estão brincando com coisas que não tem nada a ver com a sua função nem sua utilidade pública, porque se trata de assunto particular e privado entre homem, mulher e marido. E vocês querem convergir e usar advogado bandidinho, para mim advogado bandido, porque se eu depender do advogado para me defender, eu abriria a mão dele. E a minha resposta para ele, para a justiça, é essa que eu estou dando. Eu não tenho satisfação a dar para você sobre a privacidade de qualquer mulher que for. Certo? E se eu fui a primeira pessoa a proteger qualquer tipo de situação em que eu sendo privado, já coagido, de forma indiretamente, de potencial profissional, financeiro, o que deu a entender que está sendo fruto já de rastreamento, né, sistemático de pessoas sob interesse privado usando o Estado para poder me coagir, para poder querer o fio debaixo do pé dela, por questão de vaidade cultural e étnica. Se eu já percebi isso, então quer dizer, eu não vou fazer isso simplesmente por questão, né? Eu penso assim. Eu não vou fazer isso não, hein? Por questão de você querer se promover em cima de mim, não. Não vou mesmo. Então o que eu entendi? Eu entendi que nada, tudo não passou disso. Foi uma formação de coagir e ganhar tempo a curto, médio e longo prazo, rastreando as pessoas que de alguma forma estão sendo repreendidas dentro da sua natureza humana de existir. Certo? E não tem essa pessoa que vai abrir mão daquilo que está presente nela para poder favorecer e externizar a relação dela com o terceiro, não. É igual a lei que eu vi de um descarado, um político descarado, tal, elegendo a senador em Minas Gerais, falando de lei que o cara tem que abrir mão da honra dele. Onde é que eu, como homem e pai, tem que ser produto da sua ocupação pública? Hoje é justificativo do seu ofício em favor de vaidade de grupo que de alguma forma vão se privilegiar sobre função pública de quem quer que seja. Se viver com a entidade de 4 pessoas, eu não tenho que abrir não, hein? Minha autoridade na família, a qualidade de pai e de homem, não deriva da sua função e nem da sua lei. A sua lei garante direito
razão é definir a minha sanidade. E a minha sanidade que define meu direito. Não é só a lei. Certo? Eu penso assim. Porque minha liberdade de expressão, de pensamento, de ouvir, tanto na razão de ouvir, de falar, de interpretar, não deriva da lei. Não, o ser humano não nasce feio ou bonito, são, racionalmente falando, ou insano, com base em lei, não. Isso é a atmosfera política, social e imperiosa de grupo que estão aí criando cenários. E criando um ciclo de dependência, né, coassiva, imperiosa, né, que vem justificar pessoas que de alguma forma já estão se beneficiando da natureza humana e fazendo dela propriedade de seus ofícios, alegando divindade, ou alegando humanidade. E toda essa humanidade é de uso restrito. A pessoa mais humana, ele tem a cor X, ele é mais branquinho, né? A pessoa menos humana, geralmente é mais escura, mais negro, né? É isso? Só que aqui, ó, eu sou pardo, mas aqui eu sou homem para qualquer homem, inclusive invisível. Beleza? Você fica sabendo disso. Agora, o direito. Ainda que você queira usar a capa do negão para você poder achar que é super-herói também, para mim dá na mesma. Que a afeição natural, nesse caso, não se aplica. Minha autoridade como pai e homem não está na razão de eu procriar para poder manter um ciclo de dependência produtiva de gênero humano para sua satisfação pública e nem privada. Isso para mim não é proteção da vida. Proteção da vida é quando você protege o indivíduo mediante o respeito e a dignidade a ele necessário. Se você quer ferir a dignidade dele porque você acha que ele é subproduto da sua espécie, ou subespécie do seu grupo social e étnico, aí você está arrumando problema. E simplesmente criando um terceiro para servir como linha de defesa sua, igual aconteceu nas cruzadas ou no processo de colonização, em que o negro era enviado para o país para poder confrontar diretamente com o índio, para poder não só favorecer o avanço, né, da ocupação do território nacional, mas também para poder permitir que, na razão do índio defender, ele não venha ferir um branco. Eu sei todas as jogadas suas. Vocês querem usar de primeira linha de defesa, pra você poder promover, inclusive até mesmo crime organizado, serve para poder defender a corrupção pública. Porque de alguma forma, você poder ser Deus, você vai ter que ter uma linha de um quarto ou um primeiro elemento que venha a confrontar diretamente, ou seja, provocado algum tipo de atrito, se agir por um segundo agir como testemunho e você se passar por senhor dele. E você não é senhor para mim, não. Na minha casa, meu direito, na qualidade de pai, de homem, eu não te respondo a você nem na altura que você merece. Justamente porque senhor na minha casa sou eu. E eu não tenho que dar satisfação da minha vida íntima para você, não. Tá bom? Diferente com o álibi de gestão que você queira criar ou projeção dela na sociedade. Porque eu já percebi que as jogadas suas são de bandido, de falsos senhores, falsos cristos. Não usa a sua mídia pública funcional, seja qual for, ou hierarquia. Você tem mais o que fazer naquilo que é propriamente público, que é o caso do homem mora num bairro que tem carência de ter um saneamento básico decente, ter uma via de transporte decente, certo? Ter uma educação, lazer para as crianças decente, e você quer incomodar com a minha vida porque você quer promover privilégio de grupo e heroísmo de quadro funcional seu, vai pra puta que te pariu, cara. Aqui tem homem, não tem mulher para afinar pra você, não, mano. Tá com putaria comigo, achei que eu sou trouxa. Aí porque mulher queria manter mídia paralela de relacionamento e de infidelidade comigo e acha que eu devo provar para sua justiça alguma coisa. Onde é que você tem hierarquia da qualidade de juiz ou magistrado sobre a minha privacidade íntima? Onde é que a minha casa é a entidade pública sua para você poder exercer mídia imperiosa ou sobre algum tipo de agravante provocado por ela? Onde é que na razão de eu me defender, seja mediante a sanidade da minha boa-fé ou estabilidade da minha razão, eu tenho que agir de forma legitimada, né, para poder favorecer a sua ocupação de ofício ou o seu conceito social de defesa? Não existe isso. Você já viu alguém dentro da justiça e naquilo que o termo diz, né, em legítima defesa, ser legítimo sobre algum tipo de atitude negativa dele? Não existe legitimidade que fala com o cara que tem que matar. Não existe a legitimidade que fala com o cara que tem que agredir. Não existe a legitimidade que fala com o camarada não existe essa legitimidade. Entendeu o ponto de vista? Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Aquilo que vocês falam que é legítimo, não existe legitimidade. A pena de morte no Brasil não há, porque se você mata alguém, agir em legítima defesa, você pode ter agido sob contraditório e sob um agravo feito à sua pessoa, seja no uso de ofício, seja no uso de função ou em privilégio de grupo. Mas você não agiu em legítima defesa, porque o que torna ilegítima a sua defesa é justamente aquilo que a lei não falou. Se a lei não falou, então não é legítimo. Então você já é um idiota querendo se achar em cima de pessoas que mais leigas que você, ou então mais leigas que eu. Pra mim, você já caiu do cavalo, cara. Já caiu do cavalo e você não é esse cara todo, não. Você está se achando que tem potencial de financeiro, potencial bélico ou de grupo para poder coagir. E eu não tenho que discutir minha vida com você, não, hein? Isso é palhaçada sua. Nem a lei permite você falar que está sendo legítimo que você mata alguém. Você destrói a vida de alguém. Tá, não tá, porque não tem pena de morte, não tem pena de morte, tem lei que legaliza, não tem legalidade, então não é legítimo. Não torna legitimação nenhuma.
E controvérsia grave não define sanidade de homem algum não, só. Você tá achando que tá mexendo com otário, é isso que você tá achando. Então, quer dizer, eu acho que vocês deveriam colocar a cabeça no lugar. Porque quando os homens começam, os pais de família começam a meter a faca em autoridade pública, sangrar eles igual um todinho, já ir na jugular e dar uma pancada nele para poder sair sangrando dentro do lote dele, você vai ver que não é autorização judicial que define a sanidade do juízo, não. Eu tô falando isso porque eu sou disposto a fazer isso, se for necessário. E vem cá, faz de conta que eu sou o Lázaro, né? Em promoção da mídia de imprensa suas, ou de entidade funcional sua, quase pessoa ligada a ela, porque aqui tem homem, em unidade para a quantidade de homem que você tem no coletivo da sua razão. Então não depende de justificar a sua autoridade, não. Você tá achando o quê? Que eu sou filho de pai assustado? Não depende de salário e função para definir minha dignidade, minha honra, minha casa, não. E lei, não é lei que tira de mim a autoridade, não. Lei defende a sua função, a sua autoridade e o privilégio de grupo que está utilizando você. Se eu estou te respeitando você, eu já estou fazendo o máximo que eu posso. Quando vem abusar, achando que tem otário aqui, não, que não tem filho de pai assustado aqui, não. Tem água morna aqui, não, meu amigo. Você tá com palhaçada, tá bom? Tá com palhaçada e tá sendo um verdadeiro palhaço. Aí fica usando traficantezinho para poder provocar a situação para mostrar intolerância com entidade pública desse desenhando palhaço para poder achar que tá falando que mata a polícia, mata aquilo outro. Não é questão de matar, não. É questão de que a defesa do homem na casa, quem faz é ele. Não é você, não. Você não tá aqui na hora que os bandidos vêm atacar a minha casa, na questão que advogado de mídia pública funcional que quer favorecer privilégio de grupo, quer provocar o extrajudicial para poder convergir a natureza pecaminosa de um elemento para outro, inclusive usando o matrimônio para esse fim. Depois vai dizer o seguinte, é porque a mulher gerou da Virgem Maria. Na minha casa não tem mulher nem gerou da Virgem Maria, não. Aqui eu sou o pai e sou o homem dos meus filhos. Sou pai, sou o homem da mulher e sou o pai dos meus filhos. Não tem ninguém receber a visita do Espírito Santo aqui não, minha filha. O Espírito Santo aqui sou eu. Você acha que está chocando igual galinha, tá botando sem a presença de galo, nem galinha choca sem a presença do galo, se os outros não for galoado, se o galo não trepar nela. Aí você quer achar o que é o seguinte, depois que gerou filho, é só pegar Timóteo lá e falar assim, a mulher salvaciada dando os filhos permanecer com modéstia. Modéstia a quem? Você quer se passar por Deus também, é isso? Isso é palhaçada sua, rapaz. Isso é palhaçada suas. Por questão de intolerância política, religiosa e cultural, e usando capa de mídia religiosa, com efeito judicial tendencioso. E achando que o homem está casando para sua satisfação eclesiástica ou da família do outro. Se fosse para isso, você não teria necessidade de ter a própria família. E outra, você não responde pela fidelidade da sua filha e da fidelidade do seu filho. E nem da condição financeira dele, nem de potencial financeiro, quando ele envolve no relacionamento. O Estado não garante isso para ele. Porque você acha que eu devo satisfação da minha vida íntima, da forma que eu transo com a minha mulher, eu aproximo dela, naquilo que eu e ela já tem um certo vínculo. E justamente por quê? Porque dentro do histórico social que a lei poderia acusar alguém, você está querendo favorecer ela, me privando da minha própria intimidade com ela, usando ela ter liberdade com terceiros e estar dentro do ambiente que eu, por você achar que a minha casa é entidade pública, você poder exercer hierarquia. Não existe não, meu amigo. Você pode ter a ordem que for para poder entrar e fazer o que for. Se eu não pedir socorro de você, não está bem desastre, não tem ordem judicial, e hoje em dia eu costumo dizer assim, até a ordem judicial é passiva de ser contestada. Justamente por quê? Porque a justiça está sendo relativa. Está sendo relativa na razão de manter mídia imperiosa de grupo sobre a imagem pública de certos caráteres duvidosos no governo. Certo? E eu já estou falando aqui justamente porque esse vídeo meu eu vou colocar na minha rede social. Você entendeu? Pra você poder saber que eu estou falando com você que está aí sob alguma patente de mídia militar, diferente qual seja, se é de baixo escalão ou alto escalão, civil, federal, seja na favela, né, bandidal, seja em qualquer tipo de soldado que você seja dentro da biqueira, ou o patrão dela, ou psicopau, qualquer hierarquia eclesiástica que você acha que está definindo Deus também, se de capa de defesa de grupo social sob área de gestão pública. Porque para mim o bandido é o mesmo, só muda a cara e a oscilação judicial em que quer buscar, né, a defesa mediante advocacia tendenciosa, né, buscar recurso nesse sentido, em outra natureza judicial. Porque bandido é bandido. Você continua sendo bandido, diferente do rótulo. Defesa de salário e função. Certo? E se não gostou do que eu estou falando, eu não estou falando para você ter medo não, mas se você está tendo medo, só pediu o Estado aumente seu salário. Que eu não tenho que afinar para você, nem baixar a bola para você, não. Eu tô vendo que você está com palhaçada e usando a população de forma alienada para poder se promover. Porque a verdade é essa mesmo. Onde é que alguém, um pai de família, está gerando filho para sua satisfação? Casando para o seu Estado mandar, dar ordem. Por mais que ele respeite a lei, inclusive eu fui o primeiro a respeitar a lei quando eu vi que estava demais e que aquela situação estava me coagindo, eu fui lá, a primeira coisa que eu fiz, eu pedi separação. A mulher não entendeu não, estou pedindo separação, porque eu estou vendo que está assim, assim, assado, e eu ficar brigando, batendo boca, vai chegar a hora que você vê que a pessoa está te provocando para fazer você sair do sério. Quer dizer, quer fazer inversão de personalidade mediante agravo.
Entendeu? Por quê? Porque tem já a controvérsia como pressuposto da ampla defesa dela e amplo poder terceiro. Para mim, você não tem poder nenhum. Primeiro que legitimamente não tem a razão, né? Que fere a própria lei de forma adversa à própria lei. Então não tem legitimidade. Diferente que a extensão do agravo, não é isso? Ou controvérsias que vêm a justificar, né? Porque para ser legítima a sua defesa, na razão de você matar alguém ou destruir a vida de alguém, a lei tinha que falar que você tem direito de matar. A lei fala que você tem direito de matar, não fala. Bater, violar alguém, então fala. E outra, minha vida particular e íntima é minha. Eu não tenho que aceitar gerenciamento de Estado sobre a privacidade íntima, não. Né? E nem de autoridade ligada a ela. Principalmente um privilégio a grupo. Porque isso é intolerância política e religiosa. E étnica também. Né? Para servir de expurgo de pecado à lei. Porque eu fiquei, nessa época de 2016, 2015 para frente, a justiça tinha liberado para poder proceder já, não só o pátrio poder, mas a separação, conforme eu pedi no juízo. A promotora que estava me defendendo, a defensora pública, não falou comigo. Criou uma estratégia para poder favorecer a mulher. E ver os vizinhos meus que tomavam conta do que eu pagava, e tinha promissória provando que eu pagava para tomar conta, para falar que eu, como se eu era um vagabundo praticamente, que eu não trabalhava, fazia aquilo. Não trabalhava por quê? Porque o Estado me privou de emprego. Me privou de trabalho, de profissão, e quando eu passava em concurso público, eles arrumavam desculpa para poder arrumar uma nota de corte lá para poder me eliminar. O último concurso que eu passei agora no Serjusp, para guarda penitenciário, né, polícia penal, eu passei da mesma forma. Eles pediram 60% da soma das provas, meu deu 70%. Falou que eu fui eliminado, certo? E é o mesmo jogo que eles fizeram na Polícia Militar, na Polícia Civil, né, no concurso para soldado, Polícia Militar, detetive Polícia Civil, também tentei, mas eu sei que eu passei no Descrivão, Guarda Municipal de Belo Horizonte, fora os outros concursos que eu prestei, TJ, TRE, que foi o que com um salário melhor e com a situação de estabilidade melhor para segundo grau, foi o TRE que eu passei, somando as duas provas, as provas das provas somando peso 2. Então, quer dizer, eu entendi tudo, fora os testes, os exames das empresas privadas, né, que eu participei, e eu ciente do que eu estava fazendo bem no teste, viraram para mim e falaram que eu não preenchi o requisito da empresa. Então, quer dizer, são pessoas que estão criando um cenário para poder desenhar o pavão conforme as cores que ele quer. E está aí usando mídia pública funcional e a própria organização pública das entidades, sob o álibi de se promover, se defender por meio da controvérsia e do agravo extrajudicial, para convergir para o interesse judicial aquilo que de alguma forma favorecesse em conformidade com os interesses elitistas deles. E usando pessoas, de alguma forma, na sociedade que são privilegiadas por ter uma corzinha diferente ou uma miscigenação mais presente no seu DNA com grupos, né, culturais e étnicos relacionados às suas origens estrangeiras. Aí vem alegar que está preocupado com a igualdade de direito, porque está usando uma pessoa negra para poder privilegiar um ou outro mediante alguma função pública ou algum tipo de status, formação acadêmica, para poder enganar o restante. Para servir de quê? De burro amansador dos outros burro bravo. E acha que eu sou o burro bravo que vai amansar com esse tipo de conversa. Aqui não tem otário não, meu amigo. Eu estou vendo a sua jogada. Certo? O nosso país ele é tão hipócrita em relação à justiça, que se houver justiça mesmo, os cargos públicos, né, e os privilégios, inclusive, diante das formações das questões acadêmicas, estaria respeitando o percentual, né, de grupo social e ético dentro da nação. Se a maioria é X, então a maioria percentual é de fulano de tal. Se a maioria é negra, então a maioria, se é indígena, é isso. E cada um conforme o percentual de grupo social que existe. E não acontece isso. Você vê que todas as mídias são estrategicamente ocupadas por pessoas que acham que estão gerando filhos como Virgem Maria, não tem participação do homem, em desrespeito à família e privilégio de grupo. Não é verdade? E acha que é o homem da família que tem que aceitar o que está receber visita de anjo para poder confirmar coisas que na prática não tem nada a ver com a relação nem religiosa dele, nem política. Porque eles acham que eles é Deus. Porque está manipulando a lei. Manipular a lei não traz razão para ninguém, não. A lei, se ela funcionasse mesmo, ela primeiramente a pessoa tinha que ter dignidade e personalidade em si mesma. Isso é definido pela sanidade da razão. É a razão que define o seu direito. A lei simplesmente norteia ele. Mas quando a lei é burlada mediante algum tipo de agravo, por questão de potencial financeiro e social, você vai agir da mesma forma. Você não vai abrir mão da sua personalidade, não. Até a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, vai falar assim, aquele que já recebeu a Cristo, aceitou a Cristo, né? Já está investido de Cristo. Cristo não pode negar a si mesmo, não. Onde é que você vai querer tirar de mim alguma coisa que está ligada a mim ou restrito, particular e pessoal, simplesmente para promover sua mídia pública funcionar em favor de grupos? Por mais que eu queira te respeitar, vai chegar a hora que eu não vou te respeitar, não. Por isso que eu falei, vai chegar a hora que pai de família vai meter a faca em autoridade pública tentando mostrar. Não, porque eu tenho autoridade, eu tenho potencial. Você tem potencial bélico, mas nem sempre a astúcia sua vai estar compatível com a astúcia do outro, não.
E a justiça de Deus, ela está preocupada com. Ela não é definida pelo que você pode fazer, restringir ou coagir as pessoas ou manter mídia velada sobre ela, tentando manter ela debaixo do seu pé, não, hein? Porque aquilo que você acha que está fazendo em promoção da sua imagem, aquilo que você acha que é risco para a sociedade, muitas das vezes está servindo para emplacar o juízo em favor de pessoas que estão controlando e te promovendo. Porque ele sabe que o que ele está fazendo com o próximo encobertamente está passivo de ser descoberto e passivo da pessoa ter uma atitude condizente com a liberdade dela de se expressar e de pensar, e de ter sanidade em defesa própria. E não é só a lei, não, porque senão a própria lei tornava legítima a ação sua na que você vem coagir, ou na razão da sua legítima defesa também, naquilo que você fala que está sendo legitimado pela sua defesa, você vem tirar a vida de alguém ou saciar a vida dela. E a lei não fala para você saciar, então não é legítimo. Isso aí fora de série. E para mim, sabe o que chama isso? Bandidagem pública. Bandidagem por interesse privado e de grupo elitista. E eu não aceito isso de autoridade alguma. Até porque eu penso em autoridade feita por Deus. Na minha casa sou eu. E para os fins próprios, como eu vínculo familiar e particular. Agora, profissão exerce na razão de uma função, seja uma empresa privada ou empresa pública, dentro dos restritos da empresa. Da minha casa para cá, quem administra meu lar sou eu. Eu vou procurar respeitar pessoas como pessoas conscientes para poder não só me favorecer, mas também favorecer as pessoas respeitando nesse sentido. Se eu procuro fazer o que é certo, você vai me privar disso e usar a magistratura, a Procuradoria Pública do Estado ou a Defensoria Pública do Estado para poder favorecer privilégio, para poder sacudir contas das pessoas e criar, inclusive para emparelhar mulheres para poder gerar filhos. Que eu já observei, então, eu tive da última vez que eu tive a última relação, usaram da pessoa que eu já tinha aproximação com ela anteriormente, depois que a minha mulher me traiu, para poder gerar filho. Aí quer dizer, o homem que estava praticamente preso, 3 meses antes, um pouco menos ou mais de 3 meses antes da mulher geral dar à luz o filho, ela resolve terminar comigo com a que queria viver na igreja. Quer dizer, eu fiquei na igreja que ela estava mais desses 3 meses, todo dia não foi lá uma vez cultuar a Deus. Então entende, quer dizer, a pessoa ainda está gerando filho para poder mudar a natureza judicial, para poder achar que você promover comoção social. Você vai pegar a Bíblia, você entende o seguinte, é jogada suja. Porque você vai olhar lá em Timóteo, o que está falando? Essa mulher salvaciada nos filhos, né? Timóteo 3:12, alguma coisa assim, né? Quer dizer, quem falou que a salvação da mulher, por que ela está dando a luz filhos? Hã? Porque você acha que o assunto da Virgem ter concebido sem a participação do homem faz com que todas as mulheres estão concebendo sem a participação do homem? Não existe isso, não. Talvez no advento da salvação, da cultura israelita, que fala que Jesus nasceu da Virgem Maria sem participação do homem, isso pode ser real. Mas para a minha vida particular, a relação minha com ela é entre homem e mulher. Ela gera nessa qualidade, ela depende da relação do homem para isso. Agora você quer diversificar, porque quer levar ela a desrespeitar o marido, porque você quer externizar e virtualizar a condição dela de mulher, porque você quer se promover sobre o ofício. Por que você não pega, então, já que você acha que você é o Deus, é o super-herói dela, na razão inclusive de fazer os homens de refil para manter mídia de procriação e privilégios, porque de alguma forma você quer matar pessoas para você poder usar ela como pressuposto de reposição, né, do gênero humano? Faz o seguinte, coloca metade das mulheres dentro do exército, dentro da marinha, dentro da aeronáutica, não é isso? Dentro das entidades públicas, aí você vai mostrar. Aí se você tiver de casar para respeitar uma mulher, você vai começar no nível que você pode meter fogo e receber fogo também. Porque você privar homem de trabalho, poder você achar que você é coronel, cheio de divisas sobre entidade pública ou delegacia, aí você tá achando que tá mexendo com a trouxa, né? Porque debaixo disso aí tem algum interesse privativo de grupo elitista, que não tá favorecendo as pessoas pobres e nem as pessoas humildes, mas tá usando como soldo de garantia, né, de obrigação militar. Não é isso? Você não quer usar os jovens para isso? Ué. Diferente de cura ou espécie? E por que então você não se comporta como um juiz naquilo que você quer usar a mulher como álibi de gestão pública sua indiretamente contra a privacidade do marido, alegando que ela, né, como diz, da condição de mulher dela, não é condição de mulher dentro do lar, vou ser sincero com você, é ser esposa do seu marido. Não é refil de governo, porque o Estado ou a entidade militar acha que tem contrato com a Virgem Maria, quer se passar por anjo, não. Não é? Porque senão os pais não estão dentro de casa gerando filho, casando com ela. Então a gente vê que é um abuso sistemático de alienação psicossocial, religiosa e contundente com os interesses praticamente de certos grupos aí. Não é verdade? Simplesmente eu queria deixar essa indignação minha aqui, não é? Por quê? Porque eu acho isso um absurdo, certo? Porque eu procurei resolver as coisas de forma pacífica sem provocar uma litigância de má fé no juiz mediante uma autoridade pública que estava me defendendo pelo Ministério Público, Defensoria Pública, naquilo que eu não tinha condição financeira de me haver com advogado. Eu não precisava de advogado, porque eu penso o seguinte, a vida íntima é minha, eu não tenho que favorecer o que o advogado diz não, porque quer defender sistema não.
Porque o fato dele alegar de certos segmentos sociais ou vertentes, alegar que está representando negro, indígena, coisa assim, ele simplesmente está usando o Estado para poder favorecer, para poder você que é negro, você que é pardo, você que tem origem indígena ou é pobre, achar que você tem o Estado, você tem um representante dentro do Estado. Não tem, você vê política aí, ó. O pessoal entra e sai e continua da mesma forma. Simplesmente está usando pessoas sobre área de gestão pública, né, alegando a feição natural, de cor ou espécie ou de grupo, por questão de ideologia de gênero, qualquer coisa do tipo assim, para poder manipular a população. No final das contas, ele está recebendo o salário dele e te alienando do mesmo jeito. Não está garantindo coisa nenhuma para você, não. Hein? Simplesmente está garantindo aquela proporcionalidade de grupos que são gerados mediante a ação contrária de pessoas, de indivíduos dentro do Estado, sobre o serviço público ou sobre o interesse privado de grupos. E simplesmente usando pessoas para poder se passar ou, né, de representante seu, porque ela vai ser estimulada pelo mesmo princípio que norteia sua fé e sua insatisfação com o juízo ou com a injustiça que está sendo feita a você. Mas chega lá e está simplesmente sendo condizente com o cenário já construído sobre a atmosfera psicossocial. Aí acham que está convencendo as pessoas de autoridade. Não. Ele está favorecendo as pessoas mediante uma falsa graça. Né? Porque isso é a graça. Se nós somos salvos, segundo a Bíblia, né? Somos salvos pela graça. Não é isso? E a Bíblia fala que isso não vem de vós, é dom de Deus. Então isso é perfeito. Isso é perfeito. Esse dom é perfeito. Não vem de obras para ninguém se glorie, porque somos feitura de Cristo, criados para todas as boas obras, as quais Deus preparou para que viemos executar elas. Então, quando a pessoa faz inversão na lei pelo direito, ele não está preocupado com o seu juízo, não. Ele está querendo convencer você de uma graça que favorece a vida imperiosa dele, como primeiro linha de provisão, de privilégios. E você em consonância com ele. Ele não quer te privilegiar nem te respeitar. Ele quer simplesmente usar você como capa de submissão ou de sujeição à condição social dele. E você só vai ser privilegiado nesse sentido. E onde é que eu vou deixar o homem controlar minha vida particular e pessoal, em razão dele externizar minha autoridade, o governo da minha família, por meio de uma mulher que, de alguma forma, ela precisava ser defesa pelo governo? Precisava, mas não precisava. Mas filho algum tem que ser utilizado para poder expurgar pecado de outro, não. Inclusive com implícita imagem, né, convicção de intolerância racial e religiosa, em que pessoas querem utilizar o governo para poder favorecer a família alheia. Ou seja, a minha família não tem que ser gerada nem instituída em proteção de vaidade pública de quem quer que seja. Não é? Porque eu penso que se eu tiver de... Igual o pessoal antigamente fala, né? Que o homem, quando ele chega na adolescência, ele está com os hormônios à flor da pele. E eu penso assim, o homem algum tem que tem que se privar da sua privacidade íntima ou aceitar o uso da sua própria intimidade, né, ou satisfação sexual em privilégio de grupo que quer favorecer a defesa de mulher alguma ou mídia comercial dela. Você entendeu? Seja por meio do Estado ou por meio de privativo de grupo. Porque se eu tiver defender sua família, então eu não estou vivendo a minha. Eu não tenho que submissão à sua autoridade. Primeiro que eu não sou católico, a minha igreja é antropólica. Porque o próprio Deus ele se manifestou em homem e todo homem que eu ouvi falar de Deus até hoje é homem. Então o centro da razão ainda é o homem. Eu não estou seguindo energia, segmento de energia em que as pessoas estão querendo criar comoção social. Isso para mim é comoção social. O cara está preocupado em promover comoção social mediante ao pressuposto dele potencializar a ação de um terceiro sobre mídia funcional pública, alegando privilégio a certos grupos que, de alguma forma, por meio de uma controvérsia ou meio de uma grava judicial, vai querer te coagir, te coibir. Quer dizer, ele quer garantir direitos, mundos e fundos das pessoas mediante a vida do próximo. Eu penso assim, eu não sou recurso de governo e nem refio dele para promover sua imagem pública, seja por questão política nem religiosa. Diferente qual nível de amor. Eu não tenho como comportar, eu não tenho compromisso com você nesse sentido, não. E a família nenhuma tem compromisso de gerar filho para esse fim. Para satisfazer a sua imagem pública funcional mediante a religião, ou quadro de pessoa ligada a ela, e nem entidade pública. Certo? Porque família não é propriedade do governo. O governo é propriedade da família, meu ponto de vista é esse. Agora, se você acha que dentro do governo você tem mais dignidade, mais família que o outro, porque você tem intolerância de privilégio de grupo que de alguma forma norteia encobertamente a intolerância sua por raça, por cor ou por oposição, aí é você que tem que se haver no seu juízo. E a nossa população brasileira, por questão de afeição natural ou de espírito de humanidade real, tem que tomar vergonha na cara. Certo? Porque para cima, acho que o ser humano já deu o que tinha de dar. Hoje em dia está uma balbúrdia. Certo? Então estou me desabafando aqui na rede social, porque eu creio que eu não poderia fazer de outra forma. Não poderia fazer de outra forma, porque você faz o que é certo dentro da lei, eles querem achar que eles têm o poder de definir como você vai agir dentro da lei, porque eles querem defender o deles. É promover a imagem pública deles sobre a advocacia, sobre o interesse privado, e usar pessoas que acham que têm privilégio por questão de formação acadêmica. Quer dizer, é o tipo do camarada que é antissocial.
né, que age contrário à sua própria cor ou espécie, por quê? Porque está sob uma posição privilegiada, né, porque alguém garantiu para ele formação acadêmica. É igual eu costumo dizer, o ser humano tem luz própria, ele não precisa da PUC e nem da CEMIG para poder fornecer luz para ele, não. Agora, não sei que ele tem a Virgem Maria aí, de alguma forma, está se passando por puta para procriar ou para vaidade dele. Aí não é a Virgem Maria, que a Virgem Maria tem a função de trazer o Salvador. Mesmo assim, o próprio Salvador falou quando uma mulher no meio da multidão, né, fala com Jesus, ó, bendita, bem-aventurada a mulher com os seios que alimentaram e a mulher que te trouxe ao mundo. Ele falou assim, antes bem-aventurada aquele que ouve e pratica a minha palavra. Então, em relação à mãe dele, ele cortou na raiz. Por quê? Porque ele viu que a dignidade do homem tem que estar em si, o reino está em cada um de nós. Aí você quer querer se promover e querer provocar a situação que você acha que é seu pai na minha casa. Você pode ser o pai na sua religião, pai na sua família. Na minha família você não é pai, não. Até porque o que eu tenho por pai é Deus, e por mestre é Cristo. E não negocio isso com homem algum. Certo? Então fica sabendo disso. Então a minha intenção mais é essa, é justamente deixar aqui a minha indignação sobre essa situação. Essa artimanha de Satanás e do homem que quer se passar por Deus e criar demônios e Deus conforme as suas conveniências e depois se passar por um acaso. Aí chega falando que é fulano de tal que fez isso, fez que não. Primeiro que dentro do contexto próprio eu não dei satisfação da minha privacidade de gente com mulher alguma em promoção da imagem pública de identidade ou pessoa ligada a ela. E nem privilégio de grupo que quer infiltrar na minha família e fazer disso, e fazer do uso da minha mulher algo de interesse público dele. Eu penso assim, você quer ter um prostíbulo particular? Escolha sua filha. A filha daqueles que estão te apoiando, vai lá e monta um prostíbulo e vai vender sexo para pessoas do seu vínculo social. A minha casa, a minha família, eu estou adquirindo matrimônio para esse fim, não. Hein? Não é isso? Tiverem como sou quantidade de homem você tem no seu soldo. Aqui tem um homem unidade para qualquer quantidade sua, rapaz. Você tá achando que tá mexendo com trouxa aqui? Quer no final promover, né, a reposição de peças de soldo de mídia militar e dos prostíbulos, porque é condizente, né? Colocar as mulheres para poder servir o exército, para poder promover o casamento sistemático lá dentro, lá, e o equilíbrio de juízo, para você poder respeitar o homem da família, você não quer, não. Você quer simplesmente criar um álibi para você poder querer controlar os filhos. Amanhã o filho vai precisar, o filho de fulano de tal vai precisar satisfazer a necessidade sexual dele, você já quer também usar a filha da outra para poder trabalhar no prostíbulo, recrutar ela de forma indireta, não é isso? Aí você acha que depois, dando errado, a igreja vai vir como capa de juízo, né? Determinante para poder promover relacionamento, porque você é obrigado a casar com ela, porque você tem que dar serviço para o advogado. Se eu não quiser casar, a Bíblia fala que os filhos desse século se casam, se não se dão em casamento, mas os que amam de alcançar o século vindouro não se casam, não se dão em casamento, porque eles acham que filhos de Deus são como anjos, não é isso? São filhos da ressurreição e já não podem morrer. Então quer dizer, você já está errado, porque a Bíblia defende cada um conforme o contexto. É sim, sim, não, não. Se você quer casar, então você tem que saber duas coisas, que o ser humano, a mulher e o homem. Você não pode trair nem deixar seu marido por outra pessoa. Agora, se você é obrigado a ficar com ele, não. Se você não quiser, né? Aí é problema seu. Mas o adultério configura quando você faz, você separa para poder ficar com outra pessoa. Agora você está dentro do relacionamento, você quer forçar a barra para a mulher ser utilizada por outro homem lá fora, que está escorado em patente funcional, e ele acha por questão de ter privilégio de identidade dele, ou ética funcional dele, eu não tenho nada a ver com ética militar sua, não. Vou ser sincero, de grupo seu não. Eu não sou funcionário seu, não sou soldado seu para receber ordem sua. Tanto na qualidade de homem quanto na qualidade de pai. Não tem contrato de procriação com o seu governo, não, hein? Certo? Diferente qual patente que você tem dentro da sua entidade. Se ela é civil, se ela é federal, não importa. Se é bandidal, se é psicopal. Você não tem patente aí dentro. E nem tem função para poder hierarquizar minha qualidade de pai nem de homem, não. Hein? E minha casa, como propriedade particular e pessoal, é de uso privativo e íntimo meu. Não é seu, não. Certo? A propriedade particular, não, a propriedade particular pode ser usada pelo Estado, etc. E depois ressalvada aí, né? O ressarcimento por danos ulteriores. O único dano ulterior que está sendo aqui é os filhos que você está usando para poder, né, gerado no útero, para você poder querer achar que a propriedade da família pertence a você. Eu não estou gerando filho para reposição de peças que você está querendo achar que, assim, quer externizar a autoridade da família, se passa por Deus não, cara. A gente vê que isso é cachorradas suas. Vocês são falsos, são hipócritas. Certo? E quer pegar e ostentar para cima de mim. Não tem nem um pingo de medo de vocês. Certo? Não tem um pingo de medo. Entendeu? É igual eu falo, eu não estou saindo um milésimo de psicologia ou um fragmento que for necessário de distância de tempo do meu potencial perfil pessoal para poder me mostrar nenhum tipo de reação ou ação, né? E me mostrar que está coagido ou oprimido por você. Não. Você está simplesmente correndo, esse tipo de pessoas estão correndo em ciclo, em torno daquilo que ele mesmo criou. E acha porque no fato de
criar pontos de aderência em que ele possa envolver no ciclo de dependência dele, seja de meio da imoralidade ou de um caráter moral falsificado, porque fala que é moral, mas é imoral. Ele acha que a gente está correndo a carreira dele. Eu não estou correndo sua carreira, não, cara. Eu tenho personalidade própria. Eu não preciso ser amigo nem da PUC para poder me dar luz, não. Eu tenho luz em mim mesmo, certo? Eu simplesmente compartilho aqui que parece ser certo a minha sanidade, né, que define a minha razão, e a minha razão é que define meu direito, não é sua lei. A sua lei simplesmente define aquilo que você, de alguma forma, tendo razão ou não, né, diante de um espírito imparcial que abriga todo mundo como parte, ou imparcial que abriga todo mundo como pessoa, reflete sobre a razão e a necessidade do homem. Mas se isso aí é burlado, com meio de agravo ou controvérsia, não define legitimidade de ninguém, não. Inclusive não usa o seu ofício. Então coloque isso na sua cabeça, rapaz. Você tem que começar a entender que o contexto próprio da relação do homem na família é entre o homem e a mulher, não é entre você, ele e o Estado, não. Diferente se a filha é do coronel, é do delegado, que é o patente que o pai dela tem, o homem na casa, que é o limite da esfera hierárquica entre Deus e a sua família. E seu semelhante em consonância aos mesmos princípios de herdade, seja por questão política ou religiosa, em que a convicção de estado de espírito ou de personalidade dele tem que ser respeitada. Isso não é definido por patente sua, não. Nem mídia de influência. Então, quer dizer, eu vejo o abuso rolando justamente aí. Porque a pessoa quer que você fique dentro da sua casa com a mulher que você não teria nenhum problema com ela. Você, tipo assim, praticamente assim, seu vínculo com ela e com seus filhos é totalmente exemplar, o melhor vínculo que você já viu muito em relação a muitos vizinhos seus, pessoas que você vê, né? Filhos agradáveis, por mais que a gente tenha aquela necessidade de corrigir outra. Aí você vê pessoas querendo confrontar a sua vida íntima com a pessoa porque ela acha que você está casando para satisfação religiosa dele, ou política, ou social, ou judicial. Eu não estou casando para sua satisfação, não, cara. Se você tivesse usado a minha intimidade ou liberdade íntima, ou carência ou provisão dela para favorecer terceiro, eu simplesmente nem casava, eu ia lá no prostíbulo lá, ó, usava a mulher de lá, mas como você me privou de emprego, de empregabilidade, quer dizer, você não só queria que eu ficasse debaixo do pé dela por carência profissional e social, como está rastreando o CPF indiretamente ou identidade, mas também queria me privar, inclusive, de usar-se das mocinhas lá, dos prostíbulos, para poder favorecer, porque você queria favorecer sua filha, que é de cor branca, que está defendendo o bandido também, que a violou também, que também foi concedido o relacionamento pelo próprio pai também, que tem a mesma cor. Aí você acha que a pessoa mais escurinha, eu virei refil de sua mídia pública funcional ou religiosa, você não vai ter essa graça e misericórdia dos restritos sobre a minha vida, não. Diferente com a legislação, por talvez seja provocado. Ou estratégia pública de ofício, em promoção de ofício, quem quer que seja, inclusive pessoas da minha própria cor, espécie, para poder se promover. Eu não estou hierarquizando minha autoridade de pai, de homem, nem negociando ela com você, não. Cria a lei que você quiser, a entidade que você quiser, o cargo que você quiser, salaria quem que você quiser e potencializa a fé dele por meio de regimento seu ou de quem quer que seja o regulamento que favoreça a ocupação dele sobre me velar sobre minha vida. Eu não vou negociar minha vida com você em momento algum e nem dar você o direito de questioná-la. Você não tem legitimidade para isso e nem base racional que a justifique. É isso que eu queria deixar bem claro aqui, não só para as autoridades do Estado de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro e do mundo. Porque eu acho isso um abuso, certo? As pessoas não estão sendo educadas para respeitar o seu semelhante, até está sendo educada para respeitar a plataforma de mídia imperiosa, certo? De pessoas que estão se utilizando não só da lei, do juiz, mas também da religião para alienar pessoas. Querendo dar ordem para o pai de família ou achar que o pai de família está exercendo função pública para receber ordem de autoridade naquilo que ele está sendo agravado e coagido em sua legitimidade dentro lá na qualidade de pai e de homem. E quando ele age certo, a advocacia acha que ele que tem direito, que tem que responder por mim. Eu quero dizer para você que você é advogado, que é promotor, você não define nada para mim, não responde nada por mim primeiro, você não vive a minha vida. Você não faz acordo nenhum para mim, em razão de promover a imagem pública ou de qualquer tipo de sistema judicial ou religioso, ou de ter sido ligado a qualquer função pública. Eu não aceito. A minha resposta quem dá sou eu, certo? Desde o dane-se, né? E desde aquilo que de alguma forma mereça o meu respeito por você. Isso é diferente de escalão de governo ou de pessoa ligada a ela. Se ela merecer, vai se merecer a palavra conforme o contexto. E eu, dentro de um limite da razão. Não tem que somar com a minha vida particular em promoção da sua imagem. Não tem privilégio, quem quer que seja. Tá bom? A imagem que tem que ser protegida aqui é a minha. E o senhor aqui sou eu. Beleza? Só queria deixar claro isso aí. Meu nome é Eduardo Guimarães. E simplesmente estou falando aí sobre questões que eu creio que está por debaixo dos panos aí acontecendo de forma descarada e pessoas, inclusive, né, promovendo demandas porque quer usar da nossa geração, dos nossos filhos, porque não quer respeitar o pai idôneo e maduro que ele, de alguma forma, coagiu até certo momento e depois quer, né, ter ele como no rol, né, no rol de enquadramento judiciário, como dossiê,
para mais cedo ou mais tarde, diante de uma política e outra, ele vir querer coagir mediante a autoridade pública. Quer dizer, criando reserva, né, de pessoas indiciadas ou com possível passivo de ser indiciada, com base em coisas que estão provocando para poder promover ou divergir do foco social, ou tinha que coagir. Quer dizer, isso é palhaçada, só. Sabe o que é palhaçada? Eu agi certo dentro da lei, porque você tinha que aconselhar a mulher para poder voltar para cá, você achar que você tem direito de usar ela e eu tenho que provar para você alguma coisa. Minha vida particular é pessoal comum, não tem que provar nada para você, não. Hein? Você não tem ofício da minha casa, nem hierarquia, não. Na qualidade, nem tanto na qualidade de eu achar, de eu me ver como homem e me importar como homem, ou como pai de meus filhos. Beleza? Isso é função pública para satisfação sua, nem gerenciamento hierárquico seu, não. Tá legal? Diferente qual lei que você cria, ou coage pessoas, ou aluga pessoas, ou paga pessoas para poder manter-me velada contra a minha vida, uma integridade moral, física, espiritual e psicológica. Ou projeta, né, por mediante outras leis, a ação de terceiro que você possa também, vamos dizer assim, né, pagar ou pagar propina para poder querer agir de forma contundente com as suas inspirações de promoção de imagem de ofício ou privilégio de grupo que também potencializa o seu ofício, seja de forma direta, mediante a ação da autoridade pública, ou indireta, mediante terceiros que queiram se promover nesse sentido. Minha vida particular e pessoal não é produto nem recurso do seu governo. E minha autoridade é particular e pessoal e íntima. Entendeu? Não dê satisfação disso nem prazer para você nesse sentido, não.